E aí, pessoal, tudo bem? Então, já estamos em março de 2021 e parece que 2020 não acabou, não é? Geralmente, quando vira o ano, é como se a gente tem aquele entendimento como se zerasse, fosse começar tudo de novo, tipo um recomeço, mais um novo começo, né? Mas as coisas estão ficando meio complicadas, né? E com isso vai gerando muita ansiedade, né? As pessoas têm ficado muito ansiosas. E ansiedade é o tema desse nosso vídeo. E vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, pessoal? Então, semana passada eu fiz um vídeo sobre o desânimo, né? Só que o desânimo e a ansiedade se completam para o lado negativo, né? Claro. Eu vou até deixar aqui o lembrete para depois, se você não assistir, você assiste, porque um completa o outro. Tem um provérbio que fala, no capítulo 12 de Provérbios, o 25, ele fala: ansiedade no coração do homem, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. Então, a ansiedade, naturalmente, ela traz aquele sentimento muito ruim e deixa espontaneamente a gente fica, não tem como a pessoa estar angustiada, estar desanimado, estar triste, ansioso e não transparecer que está abatido. Então, abatimento, desânimo, ansiedade, está tudo ligado. Há alguns anos atrás, eu aprendi lendo um livro de Augusto Cury, que é um renomado psiquiatra, psicólogo, muito conhecido no Brasil e exterior. Ele falava assim ele fala, sabe o medo, sabe aquela sensação, aquilo que você cria, que você sente, isso tudo é só um pensamento. E esse pensamento gera sentimentos e tristeza, abatimento, ansiedade, tudo começa nos nossos pensamentos. E ele falava sobre umas técnicas de controle o autocontrole, domínio do eu. Ele tem muitos livros falando sobre isso. Eu aprendi com ele uma coisa, que quando a gente tem esses pensamentos, a gente não pode impedir de vir o pensamento, que os pensamentos são espontâneos. A não ser que a gente queira lembrar de uma coisa e pensar naquela coisa, mas 99% são espontâneos. A gente pode tirar o foco deles. Como? Respirando, que é uma coisa tão simples, mas a gente passa o dia no automático que a gente às vezes até esquece de respirar. Dá aquela paradinha. Respirar 2, 3 vezes fundo, automaticamente oxigena nosso cérebro e a gente dissipa aquele pensamento, tira o foco daquele pensamento. Isso eu queria passar para vocês. Essa foi a experiência de vida e isso funciona mesmo. A gente está com medo, a gente está com uma sensação ruim, a gente está com um pensamento negativo, um destrutivo de qualquer espécie. Na hora que você tomar consciência, que você quiser cortar, respira 3 vezes fundo, dá aquela respirada, que você faz esse teste. Você faz esse teste, depois você comenta aqui se funciona ou não. E você vê que vai dar muito certo. Esse mesmo Augusto Cury, ele tem um livro que ele analisou as atitudes de Jesus. Ele fala o mestre dos mestres. Se você ler esse livro, ele disse que depois que ele começou a ler e analisar as atitudes, as reações que ele tem em situações de estresse, de alto estresse que Jesus passou, e ele fala sobre a mente dele, sobre como ele se comportava de uma maneira tão diferente do esperado, nas piores situações. Isso, já falando em Jesus, que é o foco onde eu queria chegar, que tudo vem dele, né? Tudo é dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Tem uma passagem muito conhecida que em Mateus 6, que eu até já li, tem um vídeo aqui também, depois eu vou colocar aqui, que eu fazia a leitura eu fiz o Evangelho de João e em seguida eu li Mateus 5, 6 e 7, que tem profundo evangelho aqui. Que também é uma coisa que o Augusto Cury recomendava e que está aqui subtendido aqui,
que eu estava lendo essa semana e me lembrei, que ele fala que a gente perdeu, o ser humano perdeu o gosto de contemplar o belo. Ele fala num dos livros, contemplar o belo. Contemplar as coisas simples que Deus fez por nós, as coisas simples da natureza, o pássaro, a vegetação, as flores, as rosas, tudo que há no mundo. A gente vive no automático e não observa, não presta mais atenção. Falando a gente, mas nem todos. Eu tenho muito tempo que eu tenho me policiado quanto a isso. Porque a gente vai perdendo tudo de melhor que está nos pequenos detalhes da vida. E aqui nessa passagem, eu vou ler o texto, são 5, 6, rapidinho, e depois vou chegar lá onde ele fala um detalhe muito importante sobre isso, que essa correria nossa do dia a dia, essa ansiedade, tudo o mal que tem trazido, isso vai cada vez mais aumentando. O sistema do mundo é de mal a pior. E a gente não pode se amoldar isso. É bíblico que fala isso. A gente não se deve amoldar o sistema desse mundo. Então a gente tem que fazer a nossa parte, lutar, remar realmente contra a maré. Porque senão a gente vai ficar igual a todas as pessoas, a gente não vai poder ser diferente, a gente vai perder a vida ansioso, pensando no que não aconteceu ainda. Vamos lá, deixa eu fazer essa leitura aqui rápida. Está aqui em Mateus capítulo 6, a partir do 25. Isso é Jesus falando para uma multidão que falam que é aproximadamente 5.000 pessoas, ele na montanha lá. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, eu vou parar já nesse aqui. Eu estava lendo agora, eu vi uma coisa. A gente se preocupa tanto com as coisas materiais que chega ao ponto de perder a saúde e gastar tudo que conquistou tentando recuperar a saúde. Porque o tempo não volta. O nosso corpo vai passar, né? A nossa vida, o tempo não para, a nossa vida vai passar, vai envelhecer. E quanto mais a gente viver nessa correria, sem cuidar da vida, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, depois vai ter que arrumar tempo para cuidar da saúde, mesmo sem querer. Que vai chegar o esgotamento, que vai ter que parar, adoece, internar e não tem o que fazer. Isso já aconteceu comigo. Alto número de estresse, de correria, esquecer de tudo e chegar ao ponto de adoecer. Aí quando adoece não tem que parar, aí a gente começa a dar valor às pequenas coisas. Sabe aquela pessoa que, quando tem um acidente, aí, tipo, precisa fazer fisioterapia, às vezes perdeu o movimento, e cada dia tem aquela evoluçãozinha, cada dia uma conquista. Essas pessoas, quando tem um trauma grande assim, elas começam a dar valor nas pequenas conquistas. E a gente, saudável, a gente não dá valor mais às pequenas conquistas. A gente só espera muito, só quer muito. A gente não se lembra de agradecer, né? Muitas vezes não se lembra nem de agradecer o ar que respira, enquanto perto de nós tem gente morrendo porque está faltando oxigênio nos hospitais. Aí já é devido à corrupção, aí já é outro assunto, né? E a gente vai perdendo o valor das coisas, nada importa, até chegar ao ponto quando a gente perde. Aí a gente começa a dar valor às pequenas coisas, às pequenas conquistas, pequenas etapas vencidas. Não, a gente só quer o resultado grande, o final. E isso cada vez mais aumenta, porque isso tudo faz parte da ansiedade. A gente esquece de viver o momento, pensando no que não aconteceu, ou então triste pelo que passou, que também não tem mais o que fazer. O que passou já passou. O que vai vir nem existe ainda, e a gente está no presente, deixando de viver preocupado, ou com o que passou, ou com o que vai vir depois. Vamos lá, o 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas ansiedades, com todos os seus critérios e loucuras que seja, acrescentar um côvado à sua altura? Quem da gente, com nossas ansiedades, pode acrescentar, quer dizer, um palmo a mais no nosso tamanho, ou acrescentar 1 minuto
da nossa vida? Não, a gente não pode. Mas a gente vive como se a gente fosse eterno, que a gente não fosse ter problema, né? Não fosse adoecer e corre, 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 corre. E quando chega o nível máximo do estresse, a gente não tem o que fazer. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles, os lírios do campo. Aqui eu me lembrei, quando eu li isso aqui, do que eu tinha lido no livro de Augusto Cury, que ele fala, o contemplar o belo. Aqui ele está mandando as pessoas, olha aqui em volta, vocês estão aqui, dá uma olhada no lírio do campo, que é tão lindo. Então a gente não observa mais a natureza, a gente não observa mais nada da grandeza de Deus que está em nossa volta. Deus está em tudo de nossa volta. Tudo que você imaginar, tudo que o homem está supostamente inventando, tudo já foi criado. Nada é novo, tudo é tirado da natureza, tudo é tirado de Deus, tudo vem de Deus. Até a inteligência de quem constrói, né? Eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Aí chama a gente de homens de pouca fé. Que é aí onde eu queria chegar. É na fé. Na fé. A fé, né? Na Bíblia aqui, na Bíblia tem um versículo que fala sobre a fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se creem. E quando a gente vive ansioso, claro que involuntariamente, não estou dizendo que a pessoa fica ansiosa porque quer, e a gente não luta contra isso, a gente fica ingrato, a gente perde a fé. A gente diz que crê em Deus, a gente diz que crê em Jesus, mas a gente perde a fé. Porque se a gente crê, quando a gente tem uma coisa que a gente tem certeza, vai dar certo, e a gente vai com convicção, essas coisas tendem a dar certo. E vai e acontece. Mas quando a gente só fala da boca para fora, quando não está com aquele sentimento de que isso é verdade, não acontece. Porque a fé de boca para fora não funciona. A fé tem que ser convicta, tem que ter convicção, tem que ter aquele sentimento. E tem que ir para cima e conquistar. Então estamos em tempos difíceis, sim, demais. Tem quem por nós? Só Deus. Então se Deus é por nós, nada será contra nós, mas a gente tem que exercer essa fé, principalmente agora, porque é para isso que serve a fé, para esses momentos difíceis, enquanto tudo está se mostrando ao contrário, né? A política que domina o mundo, que a gente depende da política, cada dia está pior, estão todos trabalhando contra o povo para seu domínio, para suas metas ideológicas de poder. E nós temos a nossa fé, então a gente tem que fortificar a nossa fé, a gente tem que exercer nossa fé. Se tem pensamento ruim, respira fundo, Deus, Senhor é comigo, ora, busca a tua comunhão com teu Deus, busca comunhão com Deus. Se lembra que ele mandou o filho dele para morrer por nós, não foi à toa, não foi em vão, foi para nesses momentos a gente se lembrar disso e a gente buscar comunhão com o nosso Deus, buscar a presença de Deus e crer, né, de verdade, convicção, que as coisas vão acontecer da melhor forma, né? Porque tudo está debaixo da permissão de Deus. E outra coisa, a gente não tem direito de desanimar, a gente tem que lutar, a gente tem que ser forte. Na Bíblia, uma das coisas que mais se fala é tem de bom ânimo. E isso aí não é Deus que vai dar, é a gente que tem que buscar aquela força. Como diz, aquela força interior que as pessoas gostam de falar. Busca essa força interior. Essa força interior é Ele que mora dentro de nós. É Jesus dentro de nós. A gente tem que buscar essa força para prosseguir. A gente não pode desistir, tá? A gente vai vencer, a gente vai chegar lá, a gente consegue, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. E creia, não desanime, não desista. Respira fundo. Busca o ar. Quando você busca o ar, você enche de ar seu pulmão, você está se enchendo de Deus, porque esse ar é tudo isso que acontece, tudo isso que tem para nós, foi Deus que te deu. Se você está conseguindo puxar esse ar, puxa ele bem fundo. Quando vier um pensamento triste, respira fundo. Quando vier um pensamento destrutivo, respira fundo, se lembra do teu Deus. Deus é contigo, tá bom? Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até o próximo.